Meu abençoado. Confesso que não era projeto, o meu rendeiro chegou um pouco tarde. Pensei que não ia dar tempo. Mas chegamos, né? O pastor já fez menção aqui. Amém. Um falou do Ciro Naamã, outro falou de João em Apocalipse, né? Nas cartas da igreja. O Sebastião falou dos vales, do vale de ossos secos, em Ezequiel. E alguns pastores antigos diziam que o que foi pregado aqui daria para salvar uma cidade. Glória a Deus. Aleluia. Muita gente pensa que por muito falar será ouvido. Jesus disse, olha, não pense vós, que por muito vocês falarem, serão ouvidos. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pediu ali a bênção em Deus, enviou a palavra e a palavra fez o seu agir. Eu quero agradecer a cada um que aqui está. Confesso que estou estranhando nem as crianças nessa rua hoje. O resto das crianças, tem muita criança nessa rua. Eu estou estranhando, mas vamos deixar Deus trabalhar. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Vamos ler o 16 em diante. 28, 16 em diante. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. A grande comissão. Jesus nos entorgou esta responsabilidade. Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante. Vai dizer assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Não é diferente do dia de hoje. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ontem, Glória a no culto de Jesus. doutrina, o pastor pregou em cima da carta de Paulo a Tito. E ele falou da sã doutrina. Quem nos deu a sã doutrina foi o Filho de Deus, Jesus. Ele começou a redenção através dos seus profetas, reis, sacerdotes, juízes. Passou 5 dispensações no Antigo Testamento para chegar no Novo Testamento. E esta palavra é para nós nesses dias atuais. Muitos já não querem mais fazer o ID, não querem mais pregar. Mas vocês que estão aqui hoje foram alcançados, eu, pastor, pelo ID de Jesus, pela grande comissão. Pessoas antes de nós que vieram apregoando o Evangelho da salvação e fomos alcançados por esta dádiva divina, e o Senhor fez morada em nossos corações. Glória a Jesus. É verdade. Quero agradecer pelas 3 irmãs que estão nesta igreja hoje. A Simoni, esqueci o nome dela, a Alice e a Simone, né? Que está lá tomando
quando conta das crianças. Esta palavra foi para mim e para vocês. Quando Jesus nos entorcou a grande comissão, Ele nos deu uma ordenança para podermos fazer a sua vontade e apregoar o Evangelho aos povos e nações. Nós vamos ver que em João, numa visão em Apocalipse capítulo 5, João vai dizer que com o seu sangue Ele comprou povos e nações, línguas e etnias. Jesus comprou com o seu próprio sangue. Aleluia. Em Mateus vamos ver a ressurreição, vamos ver a morte, vamos ver os atributos de Cristo, curas, milagres, salvação, envio dos seus apóstolos a pregoar o Evangelho, mas Ele agora morre, ao terceiro dia ressuscita dos mortos, e agora o escritor escreve ali uma ordenança da grande comissão, para eu e você ser preparado, ser moldado, ser firmado na palavra, no jejum, na oração, no beber do cálice, do partir do pão, para poder nós irmos ao campo missionário e pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. E eu achei alguns tópicos aqui que me chamou a atenção. Em Filipenses capítulo 4, versículo, aleluia, 11, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui que o 4:11 de Filipenses, ele vai dizer assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele vai dizer assim: sem estar abatido e sem também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Faz parte da chamada do homem e da mulher de Deus, daquele que almeja pregar o Evangelho àqueles que estão perecendo no pecado, ele padecer em prol da obra de Deus, por amor de Deus, por amor de Cristo, por amor ao Evangelho. Eu e você e aqueles que são chamados para sofrer. É verdade. Glória a Jesus. Aleluia. E em Lucas 10:4 de Lucas, ele vai dizer que nós não devemos levar nada no nosso cinto, no nosso alforje. Ele vai dizer que não precisamos, aleluia, levar dinheiro, ouro, prata, porque digno é o trabalhador do seu salário. O Dr. Lucas escreve uma palavra poderosa. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje o dia para mim foi um pouco corrido. Não tive um tempo mais necessário para meditar na palavra de Deus. Mas ele vai dizer aqui 10:4: e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Aleluia. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousai, e sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ele vai dizer aqui: ficar na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. E não andeis de casa em casa. Aleluia, Jesus. Veja que não precisamos de ouro e de prata, mas precisamos da graça, da unção, precisamos da instrução, precisamos dos anciões, precisamos dos pastores das igrejas para nos instruir, nos preparar, porque são homens formados, levantados, lapidados,
escolhidos para estar como líder da igreja. E através dele, Jesus vem e fala conosco, nos unge, nos prepara, nos capacita para poder depois nos enviar ao campo missionário. Nós sabemos que ele chamou em Mateus 10 primeiros apóstolos e disse: eis que eu vos dou poder, autoridade para vocês salvar as almas, porque ele vai dizer: aquele que vós reteres o pecado, ele será retido, e aquele que vós perdoares o pecado, ele será perdoado. Glória a Deus. Veja que a comissão não é algo da terra, não é algo natural, é algo que vem do céu, entorgado por Deus, é algo sobrenatural. Jesus confiou algo em nós que não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro que compre. Ele nos deu autoridade para perdoar o pecado, sendo nós ainda pecadores. Quem vai entender este negócio? Sendo nós ainda lapidados, ainda estamos tentando alcançar a estatura de um varão quase perfeito, mas o perfeito dos varões, Jesus o Cristo de Nazaré. Ele olhou para mim e para você, que ninguém dava nada, e disse: filha minha, filho meu, vem cá, eu quero te usar, eu quero te lapidar, eu quero te preparar para uma grande obra. Glória a Deus, Jesus. É para aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Talvez você esteja aqui e não esteja entendendo nada. Alguns dias atrás, Deus me levou na casa destas jovens. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro. E a Alice estava na sala e Deus disse a ela: conte os dias para você entrar na minha casa e me adorar. Você se lembra disso, Alice? Glória a Deus. Eu me lembro. Estava eu, você, sua mãe, estava a sua avó, né? Estava todo mundo. Do nada Deus disse esta palavra na minha boca. Porque não era fácil Alice vir, né? Mas Jesus trouxe ela. Amém. O Evangelho é isto. O Evangelho é alcançar as vidas, é salvar as vidas. O evangelista, aquele que vai pregoando a boa semente, ele vai buscar as almas, ele traz e diz: aqui, pastor, as almas para o Senhor cuidar. Glória a Mas Deus. ele só foi porque ele foi preparado pelo pastor da igreja. No caso, existem dois pastores: o soberano do céu e o que é conhecido na terra como nosso pastor, que é um bispo das almas. Diante de Cristo, ele nos dá atributos para sermos fiéis ao líder na terra e vermos as maravilhas de Deus. E através do homem de Deus, somos preparados, vocacionados, levantados, ungidos para buscar as almas. Aleluia. Não tinha plano de pregar nesta noite, mas eu quero ser rápido. E ele disse ainda em Lucas 1: eis que eu vos envio. Veja o que ele vai dizer aqui em Lucas, capítulo 1. Glória a Jesus. Aleluia. Sai ficando aqui. É isso, 10 de Lucas, perdão. 10 de Lucas, ele vai dizer assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aleluia, Jesus. E ele disse assim ainda no 3: ide, eis que eu vos mando como cordeiros
ao meio dos lobos. Aí ele vai responder, mandar a ordenança de novo. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. A mesma palavra que nós lemos anteriormente. Veja que ele disse aqui, não leve bolsa. É o mesmo texto, me perdoe retificar. Não leve bolsa. Não sei por que Deus está tocando duas vezes nesse versículo. Mas ele disse, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Quem disse que ia ser fácil pregar o Evangelho? Quem disse que ia ser de qualquer jeito que poderíamos pregar o Evangelho? Verdade. É necessário sermos preparados, porque encontraremos homens cheios de maldade, de malícia, de maledicência, com a mente cauterizada pelo diabo, com o ouvido agradável pelas coisas do mundo, pelos vícios da vida do mundo alheio, mas devemos ser perseverantes e ganhar estas almas para Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Mas a hora está chegando, termina já. E em 1 Coríntios, Efésios capítulo 11, já lemos 1 Coríntios agora, capítulo 12, versículo 28. Veja o que ele vai dizer para nós. Como hoje é um culto evangelístico, como o pastor falou, o tema é evangelístico. É como um culto de ensino para nós. Não passando do meu limite, do meu lugar, na cadeia eclesiástica. Mas diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Veja que há uma linha a seguir de Deus. Deus ele não deixa ninguém ser atropelado, ninguém passar na frente de ninguém. Veja que primeiro Deus disse, primeiramente apóstolo. Está falando lá em Mateus capítulo 10, quando ele chamou os 12 para estar com ele. Em segundo lugar, profetas. Jesus está falando aqui da dispensação dos profetas no Antigo Testamento, que o canão dos profetas encerrou em João, ali na beira do Rio Jordão, quando ele viu o Filho de Deus, que batizou ele, que viu os céus abertos. Ali agora Jesus entra em cena e João se oculta, porque não podia ficar dois profetas naquela estirpe na terra. Aleluia, Jesus. Um veio preparar o caminho e o outro ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Então não podia ficar dois na terra daquele jeito. João foi recolhido aos seus pais e Jesus continuou o ministério. Aleluia. E ele vai dizer aqui, doutores, pessoas capacitadas, doutorados em vários cursos teológicos, para poder bater de frente com algumas heresias na terra. É necessário se preparar para combater os hereges da fé, aqueles que vêm querer subjugar a nossa fé, querer dizer que Jesus morreu, mas não ressuscitou, trazendo coisas que não convêm, querendo atrapalhar a boa obra que Jesus comprou e resgatou com o seu próprio sangue. Depois milagres, aqui já é depois do preparamento, que recebemos o dom do Espírito Santo. Agora temos a unção de Deus, para que através de mim e de você, Ele faça milagres, prodígios e maravilhas, que Ele cure, que Ele liberte, que Ele expulse demônio, porque assim, para prove a Deus, derrama sobre nós do seu Espírito. Aleluia, Jesus. Porque em Lucas 10
19, ele vai dizer, aleluia, esse eu vos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Marcos 16, 15, dentro da comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado, e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se imporem as mãos sobre os enfermos, crendo, eles serão curados. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Fomos chamados para uma guerra. Ainda falta 3 minutos. Nós somos vocacionados. Estamos meditando nesse dia sobre a liderança da igreja. Os atributos da liderança da igreja. E como ser também liderados. Nós, como os obreiros da casa do Senhor, temos um peso maior em nossos ombros. Nós ajudamos o pastor da igreja a carregar a arca no lombo. O pastor não trabalha só. Ninguém trabalha só na obra de Deus. Aqueles que tentaram trabalhar só, fracassaram na sua trajetória. Morreu. Veja, Josué, depois que foi vocacionado para a chamada de líder, negligenciou e não preparou ninguém para o seu lugar. E o povo pereceu, porque ele foi negligente com as coisas santas de Deus. Mas Jesus chamou a mim e chamou a você. Glória a Jesus. Chamou as mulheres, chamou as crianças, chamou os anciões, chamou os obreiros, chamou as irmãs, chamou aqueles que de boa mente, de bom coração, receberam a dádiva da salvação. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus porque eu estou feliz nesta noite. Amém, Jesus. Nunca mais eu tinha pregado num altar. Glória a Deus. Eu tinha dito a Deus que eu não tenho mais desejo de pregar em altar de congregações. Estão somente em ruas, em lugares desertos onde ninguém quer ir. Porque eu não fui chamado somente para pregar dentro da congregação. Eu fui vocacionado para pregar o Evangelho. Jesus disse, lançou uma palavra ali dos campos, e ele disse, vede como os campos brancos já estão. Mas ele disse que faltavam ceifeiros para comer. Esta rua foi impactada alguns anos atrás e continua sendo pelo poder do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém se levanta mais dentro desta rua para vender drogas em canto nenhum, porque o poder do Evangelho Aleluia. ainda está aqui agindo, salvando, libertando e protegendo esta comunidade. Eu creio, meu Deus. Glória a Jesus. Até muitos já tentaram vir para aqui novamente, mas se peitar, a sepultura se abre, ou ele se converte, ou ele desce a sepultura. Aleluia, Jesus. Que Jesus ele ordenou que a grande comissão dele, uma partícula da sua grande comissão espiritual, viesse para a rua Ângelo Martim e aqui ficasse, aleluia, uma Glória pedra de promessa, uma pedra de salvação, aquela pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como cabeça de esquina. Glória Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele chamou seus discípulos e fez uma pergunta: quem vós dizem que eu sou? Aí eles vão dizer: um dizem que é profeta, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, na virtude de Elias. Aí ele disse: vocês, o que é que vão dizer de mim? Ele disse: aí Pedro se levanta ousadamente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus.
E ele disse: disseste bem, Pedro. E eu também te digo uma coisa. Tu és Pedro, ou Petros, fragmento de pedra, um pequeno pedacinho de mim. Mas sobre mim edificarás a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Glória a E Deus. já eu quero agradecer a oportunidade. Eu peguei 2 textos, 2 palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu assisti numa pregação hoje, pedindo algo de Deus na minha vida. E eu quero só concluir com o que ele disse. Primeiro, com os joelhos, a obra missionária é feita com os joelhos que se dobram, com as mãos que abençoam, no caso aqui é dizimam na obra missionária, e com os pés que vão. Aí depois ele diz: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja e em todo o mundo. Não existe evangelho pela metade. Eu não posso só pegar a palavra que vai agradar o seu coração, porque ela é uma espada de 2 fios. Ela corta para você e corta para mim. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, a palavra já me discerne, a palavra já me esquadrinha, a palavra já diz como eu estou e como eu estou e como eu estou e para onde eu vou. Porque a palavra me esquadrinha. Como é um culto evangelístico, eu quero fazer um convite. Alice, tu já aceitou a Cristo? Tu quer vir para Jesus hoje? Hoje não, né? Amém. Acho que Deus te deu outra oportunidade. Continue te abençoando. Continue vindo, Alice. Porque aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus e a porta do céu. E eu agradeço a oportunidade em nome de